Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Como é que foi o fim de semana? Espero que todos estejam bem, protegidos, com saúde. E vamos agora iniciar mais uma semana de aula, iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje a aula de leitura e o gênero que a gente vai trabalhar, que a gente vai relembrar, é a tirinha. Então, vamos lá, pessoal. Bem, o primeiro passo da semana, o primeiro passo da aula é o projeto de fluência. Então, pessoal, hoje, aliás, para essa semana, o texto é, como mostra aqui a imagem, olha o ônibus. Primeiro dia, o que é que a gente faz? Eu vou fazer a leitura para vocês e vocês façam em casa a leitura silenciosa. Feita a leitura silenciosa, aí vocês partem para o restante da atividade, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer a leitura. Depois vocês fazem aí na casa de vocês, beleza? Olha o ônibus. José, olha o ônibus. Onde? Passou. Temos tempo, Maria. Trabalho às 10. Quantas horas? Nossa Senhora. O que foi? Ai, meu Deus, o dinheiro do ônibus ficou em casa. Vai lá, eu fico no ponto. Dá tempo? Que horas são? José, paga o ônibus para mim. Não tenho dinheiro. Algum problema? Sim, eu também não tenho dinheiro. Vai em casa pegar. Não dá tempo. Dá sim. Não dá. Dá. José, olha o ônibus. Onde? Passou. Legal o texto, né? Então, pessoal, todo mundo fazendo a leitura silenciosa e amanhã darei os novos comandos. Partindo agora para a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. Bem, pessoal, a aula anterior foi sobre variação linguística, tanto a aula da TV quanto a aula que eu enviei para vocês foi sobre variação linguística. Então, eu trouxe aqui essa atividade, né? Eu pedi para que vocês fizessem essa atividade bem simples sobre esse texto que está lá na apostila do IAB também. É uma anedota, né? Que é um gênero que a gente vai trabalhar essa semana, mas que a intenção maior era que vocês observassem os elementos de variação linguística que há nesse texto. O texto diz o seguinte: um carioca e um português conversam ao telefone. Ora pois, meu amigo, como estás? Beleza, Manuel. Como vai você? Eu estou bem. Maria viu na internet que tu já recebeste o meu presente. Sim, recebi um isqueiro e uma caixa de fósforo, mas não funciona. Ora pois, não estou a entender o que se passa. Eu próprio fiz questão de testar todos os fósforos antes de lhe enviar. Aquelas piadinhas, né, aquelas anedotas que usam o estereótipo do português burro, pouco inteligente, enfim. Era para ser engraçado, né? Vamos lá. Vamos para frente. Primeira questão. No texto, a anedota sobre os dois amigos, as palavras do carioca grafadas com X servem para quê? Aqui, pessoal, as palavras, vou usar aqui o apontador. Isqueiro e fósforo foram escritas com X, para chamar a atenção para a maneira como o carioca costuma pronunciar essa letra, como se fosse um X, é como se fosse o som do X. Ao invés de falar isqueiro, como nós falamos aqui, por exemplo, eles falam isqueiro, pronunciam dessa forma. Outros lugares do Brasil também, né, como no Pará, estados do Amapá, o Amazonas também, eles falam assim, né? O S, ele tem esse som do X. Então, qual foi a intenção? Por que essas palavras foram escritas com X? Justamente para reproduzir, para tentar reproduzir a pronúncia das palavras, né? A maneira como o carioca pronuncia essas palavras, né? Sobretudo o S, com esse chiado que é tão característico, tá certo? Então, essa foi uma forma de representar graficamente a variação linguística que há na maneira de falar dos cariocas, tá certo? 2. Que frase está escrita corretamente? Aqui é uma questão de ortografia, não bem de variação linguística, de ortografia, né? A escrita das palavras. Onde eu achamos isqueiro ou fósforo? O problema é a palavra achamos, né, que não se escreve com X, mas com CH. Onde nós acha isqueiro ou fósforo? Tem tanto o problema do X, né, na palavra fósforo, aqui, quanto também do achamos, né, quanto também do onde nós acha, né, não havendo aqui a concordância do verbo achar com o sujeito nós. Na letra C, onde eu acho isqueiro ou fósforo? Novamente,
Acho com X, fósforo com X. Está incorreto. Sobra para a gente a letra D. Onde nós achamos isqueiro ou fósforos? Achar com CH, isqueiro e fósforo com S, que é somente ortografia. Continuando. Terceira questão. Em beleza, Manuel, a palavra destacada reforça o uso de gírias pelo amigo carioca, dialetos específicos de Portugal, a falta de intimidade entre eles, formalidade da ligação. O beleza é uma gíria muito comum, não só para os falantes do Rio de Janeiro, mas para todos os falantes do Brasil, né? Nós também usamos bastante, né? Então, destaca o uso das gírias, reforça o uso das gírias. A expressão ora pois foi utilizada no texto com a intenção de, aqui já faz uma referência à forma de falar dos portugueses, né? É uma expressão que é muito utilizada por eles, né? Principalmente nas falas mais informais. Então, a ideia aqui é marcar o dialeto português, ou seja, a maneira de falar do português europeu. Lembrando, quando a gente compara a língua portuguesa falada em Portugal com a língua portuguesa falada aqui no Brasil, isso é também variação linguística, uma variação regional. Por quê? Estamos falando de dois países diferentes que, por conta de construção social e cultural diferentes, isso acabou refletindo na maneira como a língua é utilizada nesses dois países, tá certo? Por fim, qual a frase correta? Novamente, uma questão de ortografia. O abacaxi na caixa serve para xarope. Abacaxi com X, caixa com X, xarope também. É isso, pessoal. Correção feita. Agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Pois bem, como falei para vocês, na aula de hoje a gente vai rever sobre as tirinhas. E para essa semana, as habilidades que nós trabalharemos são as seguintes. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Essa foi a habilidade trabalhada também na aula da TV, sobre a referenciação. Vocês vão lembrar. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos de um texto. E identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Na aula de hoje, a gente vai focar na habilidade D2 e na habilidade D16, tá certo, pessoal? O gênero, como eu falei no início, é a tirinha. Texto bastante conhecido, então vou fazer só um apanhado aqui bem breve sobre as características. Todos nós já conhecemos as características da tirinha, né? Sequência de quadrinhos como a HQ. Dá para dizer que a tirinha é uma espécie de filha da HQ, né, das histórias em quadrinhos. Tem o mesmo formato, utilizando, misturando as linguagens, né, apresentando uma piada rápida de fácil entendimento. Muitas vezes com cunho crítico, né, tentando fazer a gente refletir, a gente pensar sobre algum aspecto social, por exemplo, né. Então, muitas vezes é só a piada, é só a tentativa de gerar humor, mas também há muitos cartunistas que usam das tirinhas para fazer críticas sociais, né, bem interessantes. Como eu falei, textos híbridos, né, porque eles vão juntar dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O texto da tirinha, ele usa as imagens e usa também as palavras. Então, é a junção desses dois tipos de linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal, que vai te passar a mensagem. Então, a mensagem do texto da tirinha, ela é passada na junção dessas duas linguagens, as duas sendo consideradas juntas. É algo que eu sempre falo para vocês em sala de aula, né? Para sempre considerar a imagem e a parte das palavras, né? A parte verbal do texto, para interpretá-lo, no caso das tirinhas. E uso de diálogos, onomatopeias e frases narrativas, né? Isso não são características somente das tirinhas, né? Mas são bem marcantes, sobretudo as onomatopeias, né? São aquelas expressões que tentam reproduzir o som por meio de palavra, para que a gente entenda com mais propriedade que tipo de som que está acontecendo ali na história naquele momento. Então, as onomatopeias, elas enriquecem a leitura e enriquecem o texto da tirinha. Beleza? Vamos observar algumas dessas características que a gente relembrou aqui nessa tirinha
do cartunista Quino, personagem que a gente conhece e adora tanto, da Mafalda. Diz o seguinte: do que vocês estão brincando? Pergunta a mãe da Mafalda. E os garotos respondem: de governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Olha só aquelas características que eu falei para vocês. Primeiro, a sequência de quadrinhos. Né? Na grande maioria das vezes não é uma regra definitiva, não é sempre assim, mas na maioria das vezes são 3 quadrinhos que são utilizados nas tirinhas. É uma sequência rápida, uma sequência simples. Observe aqui o uso dos 2 tipos de linguagem. Nós temos a imagem das personagens nos 3 quadrinhos e nós temos aqui os balões de fala, ou seja, linguagem não verbal e linguagem verbal. Além disso, texto curto, um texto simples, bem direto e que termina com uma piada, mas que também é uma crítica. Eles dizem que estão brincando de governo e falam que a Mafalda diz, né, para sua mãe não se preocupar, porque eles não vão fazer absolutamente nada. Ou seja, o que é que ela quer dizer aqui? Que o governo não faz absolutamente nada. Portanto, é uma forma de fazer uma crítica. Que o Quino, que é um autor argentino, um cartunista argentino, uma forma que ele encontrou para fazer uma crítica para o governo de seu país, tá certo? Então, a tirinha é utilizada para isso. Ela tem como objetivo provocar ou gerar humor, mas muitas vezes também, fazendo isso, provocando esse humor, ela gera uma reflexão no leitor. Partindo aqui para o próximo slide, nós vamos agora exercitar um pouco, pessoal. Eu trouxe aqui uma tirinha que está lá na apostila de vocês. Inclusive agora eu quero que vocês parem um pouco o vídeo, peguem lá a apostila do IAB e abram na página 43, tá certo? Essa tirinha e as questões que eu vou fazer com vocês agora estão lá na apostila. Então vocês vão pegar a apostila de vocês, para o vídeo um pouquinho, pega lá a apostila e vamos observar acompanhando o vídeo e acompanhando a atividade lá na apostila, tá certo? Página 43, nós temos aqui essa tirinha do Garfield, personagem também muito conhecida do Jim Davis. O John fala: aquele rato roubou um biscoito. Vai pegá-lo, Garfield. E o Garfield vai para cima. Peguei. Só que ele volta com o biscoito na mão e não com o rato. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, a intenção, no caso desse texto, o objetivo desse texto é gerar humor. E como que acontece? Qual é o efeito é gerado nessa tirinha, pessoal? Aqui nós temos a surpresa, o que na linguagem da comédia se chama de punch. É aquela surpresa, aquele final que surpreende, aquele final que é inesperado. No momento em que o John, o dono do Garfield, diz vá pegá-lo, o que é que a gente espera? Que ele traga o rato, que ele vá buscar esse rato. Só que aí vem a reviravolta, vem esse punch que eu falei para vocês. Ao invés de pegar o rato, ele pega o biscoito. E aí nós temos o humor gerado, o humor produzido nessa tirinha, por conta da quebra da expectativa. A gente espera uma coisa e a personagem age de uma forma contrária àquilo que a gente esperava. E aí se gera o humor. Só chamar a atenção para vocês aqui. Eu falei sobre a primeira habilidade, a questão da referenciação. Aqui a gente tem um pronome, o pronome aquele. Como vocês viram na aula da TV, o aquele ele é um pronome demonstrativo, ele serve para localizar o elemento a que ele se refere. Pode ser no tempo, pode ser no espaço, ou pode ser também dentro do texto, tá certo? Nesse caso aqui, como nós temos um texto híbrido, um texto que junta linguagem verbal e linguagem não verbal, aqui a localização que o pronome demonstrativo faz é no espaço. Porque a gente tem a percepção do espaço através das imagens. Quando ele diz aquele rato, a gente sabe o quê? Que esse rato está longe do John, que é quem fala, e também longe do Garfield, que é quem ouve. O aquele, todos os pronomes demonstrativos desse grupo, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, enfim, suas variações, ele serve para quando ele faz uma referência à localização no espaço, ele serve para apontar um objeto, um ser, um elemento que está longe tanto de quem fala
quanto de quem escuta, tá certo? Então aqui é uma catáfora, porque ele faz referência ao rato, aquele rato, ou seja, ele faz referência a um substantivo, a um elemento que apareceu depois do pronome. Quando esse pronome faz referência a um elemento que apareceu antes deste pronome, aí nós temos uma anáfora, tá certo? Daqui a pouco tem uma questão que trata sobre isso e eu volto a falar sobre a anáfora. No caso aqui do aquele é uma catáfora, ele aponta para um elemento que apareceu depois do pronome. Colocando aqui as questões, lembrando, o texto está na página 43, as questões estão a partir da página 44. O humor do texto pode ser identificado no fato de onde é que o humor do texto é gerado. Acabei de falar para vocês, né? É nessa surpresa, nessa quebra da expectativa. A gente espera que o Garfield vá pegar o rato e o que ele faz? Ele pega o biscoito. Então, o humor é gerado nesse punch, né? Nessa quebra de expectativa de como o Garfield vai agir. O sentido do ponto de exclamação no texto é: para que serve esse ponto de exclamação? Nós temos ponto de exclamação na primeira fala, no primeiro quadrinho, aquele rato roubou um biscoito, olha a expressão do John. Vá pegá-lo, Garfield, novamente a expressão dele, e peguei a expressão do Garfield. Por que eu estou chamando a atenção para a expressão? O ponto de exclamação, ele é utilizado relacionado a sentimentos. E como aqui a tirinha tem essa vantagem de trazer a imagem, a gente pode usar a expressão da personagem para entender o uso desse ponto de exclamação. Então aqui a gente percebe 3 sentimentos diferentes. O primeiro indica surpresa, o segundo ordem e o terceiro satisfação, tá certo? Então, por isso que eu digo para vocês, quando você vai interpretar uma tirinha, não observe somente a parte verbal, as palavras, mas também a parte não verbal, as imagens da tirinha. Beleza, pessoal? Continuando ainda sobre a mesma tirinha, nós temos o seguinte, aqui a nossa questão de referenciação. Em vá pegá-lo, o termo destacado se refere. Lo é o pronome o, né? O pronome pessoal oblíquo o. A quem esse pronome se refere? Está bem aqui na tirinha. Vá pegá-lo, Garfield. Pegar quem? John, quando fala essa frase, quando ele diz essa frase, ele quer que o Garfield vá pegar o rato. Ou seja, o pronome se refere a ele, se refere ao rato. Agora, onde é que o humor é gerado aqui nessa tirinha, pessoal? É justamente na ambiguidade que essa frase tem. Quando ele fala, aquele rato roubou um biscoito, vá pegá-lo. A gente pode entender, né, a cabeça do Garfield, que ele talvez não tenha compreendido muito bem. Ficou ambíguo. Ele estava falando, vá pegar o rato ou vá pegar o biscoito? A gente sabendo como é o personagem, é lógico que ele se aproveitou dessa ambiguidade para pegar o biscoito e não o rato, dado que ele é preguiçoso e guloso, né? Portanto, ele usou essa ambiguidade para isso. É só voltar na questão da referenciação. O pronome o aqui está escrito com L, né, o lo, porque pegar termina em R. Então, pessoal, ele se refere ao rato. Como ele se refere a um termo que no texto aparece antes dele, o pronome o se refere a rato, que apareceu antes desse pronome, então aqui é uma anáfora, tá certo? Vocês viram lá na aula da TV, estamos reforçando aqui. 10ª questão. Em qual item identifica-se o antagonismo presente no texto? Antagonismo são quando duas personagens são rivais. Qual é a rivalidade que aparece aqui? É entre o rato e o gato, entre o rato e o Garfield. E por último, a expressão facial do homem no último quadrinho indica o que, pessoal? Olha aí a expressão do John, depois da atitude do Garfield. Essa expressão dele aponta decepção. Não era bem o que ele esperava. A maneira como o Garfield agiu não era bem a forma como ele esperava que ele agisse. Beleza, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida, pode mandar lá a mensagem que eu respondo e tiro a dúvida de vocês. Então, encerrada essa parte aqui de exercitar essas habilidades, vamos agora para a sugestão de atividade.
Atividade bem simples, lá na apostila do IAB, novamente, vocês vão na página 41, páginas 41 e 43, são 6 questões. Nessas questões vai haver 2 textos, né, 2 tirinhas. A primeira tirinha, vocês vão fazer a leitura para responder a primeira questão. A segunda tirinha para responder as questões de 2 a 6. Tá certo, pessoal? Uma coisa que sempre me perguntam, sempre chega mensagem perguntando sobre isso. Não precisa copiar as questões. Não precisa copiar as questões, somente a resposta. Pode responder na própria apostila, tem espaço para isso. Se não quiser, coloca as respostas lá no caderno pessoal de vocês, tá certo? Não importa a forma, mas basta responder, tirar foto e mandar para mim, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Fim de papo, acabou a aula. Não esqueça de ficar em casa, de se proteger contra essa doença que é perigosa. Então vamos todos nos proteger. Tenham todos uma ótima semana. Leiam um livro, não esqueçam. Vamos todo mundo fazer a leitura, aproveitar esse maior tempo em casa que estamos tendo. E dar mais um recadinho aqui, aproveitando que eu li muitas tirinhas e encontrei muitos cartunistas. Trouxe aqui uma charge, né, um cartoon de um cartunista que eu gosto muito, que é do Enfield. Digne-se, lute por aquilo que você acredita ser justo, por aquilo que é justo, por aquilo que é certo. Beleza, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima. Até!